deputado Reginaldo Lopes e as pessoas que nos assistem aqui, na pessoa do deputado Ivan Valente. Queria dizer que as falas que me antecederam, e eu acredito também as que vão me suceder, identificam um problema que o mundo inteiro identifica, todos nós aqui, a profunda regressividade do sistema tributário brasileiro. E aí, a partir desse pressuposto, que eu acho que é comum, e que o sistema tributário não deve servir ao aprofundamento das nossas iniquidades, é que surge o problema com o qual nós estamos lidando aqui. É como fazer da reforma tributária um instrumento não de aprofundamento, e sim de redução dessas iniquidades, né? Ao estabelecer alíquotas de referência que visam a uma neutralidade da reforma, ou seja, a manter do mesmo tamanho a carga tributária sobre o consumo, automaticamente a gente está, da mesma forma, estabelecendo que se manterá do mesmo tamanho a tributação sobre a renda. Então, a gente abre mão de resolver um dos principais problemas relacionados à regressividade do sistema tributário brasileiro, que é a desproporção da nossa tributação sobre o consumo sobre a arrecadação total, né? O deputado Raul, que me antecedeu, fazia comparações da tributação sobre o consumo no Brasil, da ordem de 45%, mesmo número da PEC, com outros países, Estados Unidos, União Europeia, em que a tributação sobre o consumo é uma fração da economia, da tributação brasileira, né? No caso dos Estados Unidos, menos da metade, né? No caso da União Europeia, muito menos. Então, esse que é um elemento estruturante da iniquidade da nossa tributação, ao estabelecermos alíquotas de referência neutras, nós estamos abrindo mão de resolver. Então, nós precisamos de mecanismos que reduzam a tributação sobre o consumo, né? Se o objetivo é nos alinharmos à experiência internacional, se o objetivo é vencermos a iniquidade, é reduzirmos as nossas iniquidades, então nós precisamos reduzir a tributação sobre o consumo, né? E, por consequência, para que a gente mantenha o mesmo nível de serviços públicos, de prestação, de gasto público que nós temos, nós precisamos aumentar a tributação sobre a renda. Então, para que isso se possa fazer, é necessário que a gente tenha uma agenda que articule a reforma da tributação sobre o consumo, a reforma da tributação sobre a renda e sobre o patrimônio. Não é possível que se espere corrigir isso sem que essas agendas estejam articuladas, né? É preciso que a gente consiga elaborar uma agenda em que essa transição se dê de forma coordenada com a da renda. A questão do crescimento é um outro ponto que foi falado, acho que por cada uma das pessoas que falou antes de mim, eu imagino que será falado por cada uma das pessoas que me sucedam também. É fundamental que o Brasil cresça. Agora, uma das falas também do deputado Raul me chamou a atenção quando ele diz: fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, fizemos o Plano Real, sem que isso tenha repercutido positivamente, sem que isso tenha sido decisivo, formador de um crescimento da economia brasileira, do PIB brasileiro. Então, acho que, assim, até pela experiência, a gente tem que a redução de gastos, a redução de custos empresariais nem sempre impactam o crescimento. Temos aqui alguns exemplos, né, que foram citados. Então, a gente entende a importância de uma economia mais eficiente, né, em que você empregue menos
insumos para obter o mesmo resultado. Isso é importante. Agora, a gente já viu também que se as pessoas não têm renda para consumir, o crescimento não acontece, né? As pessoas não vão produzir para ninguém comprar. E aí, a desigualdade, ela precisa ser enfrentada, inclusive, como instrumento de estímulo ao crescimento econômico, né? O nosso baixo crescimento, ele provavelmente tem menos a ver com uma questão de eficiência empresarial do que com uma questão das nossas profundas desigualdades, né? Então, a gente precisa olhar para a reforma tributária e pensar onde é que ela está atacando as desigualdades, porque é só atacando as desigualdades que é possível se viabilizar o crescimento econômico que todos aqui almejam, né? E a gente tem na tributação sobre o consumo alguns mecanismos para que ela seja menos regressiva. Por exemplo, as alíquotas reduzidas naqueles bens que são mais consumidos pelos mais pobres. E se propõe a substituição por um mecanismo de cashback, né? Devolução. Eu peguei um dado do Maranhão, dos beneficiários de Bolsa Família do Maranhão. 95% do que eles consomem é consumido em estabelecimentos informais. É consumido no mercado informal. 95%, é mais de 95%, acho que é 98,5%. Quer dizer, estou falando de um estado com uma informalidade muito superior à dos demais, mas nos outros você tem diferentes graus disso. Então, a gente precisa reduzir essa informalidade para que um mecanismo desse dê certo. Então, a gente precisa pensar assim, que isso vai levar um certo tempo, e pensar os mecanismos até que se chegue até lá. Como é que é? Vai ter um cashback presumido, né? Enfim, matérias aí há para discussão das leis complementares, né? Que provavelmente, se tiver sucesso, o esforço de se aprovar essas PECs esse ano ainda no Congresso, ano que vem nós teremos a discussão das leis complementares a viabilizar a instituição desses tributos pelos entes federados. E depois teremos aí um novo exercício para que esses entes promulguem essas leis, para que instituam os tributos. E nesse período, e durante a transição, de 10, ou 15, ou quantos anos sejam, nós teremos uma etapa de não menor complexidade, né, mas a etapa de transição vai ter uma complexidade que é própria da transição, de convivência de dois sistemas, o atual e o vindouro. Ou seja, ela terá uma etapa de provável maior complexidade. Então, assim, ela não, provavelmente, responderá às necessidades urgentes de redução das desigualdades que nós precisamos e das necessidades urgentes de crescimento que também nós precisamos. Ou seja, precisamos ter uma agenda articulada. Tributação sobre a renda, tributação sobre o consumo, tributação sobre o patrimônio, sob pena de não conseguirmos atingir os objetivos que aqui se pretende. Bom, para além disso, as tentativas conhecidas de melhoria da legislação tributária, sem uma administração tributária que efetive, que faça funcionar as modificações legislativas havidas na prática, né, que faça com que aquilo se verifique no dia a dia, não terão sucesso. Não é possível que você implemente uma nova legislação pela simples adesão sistêmica, social a essa legislação. Então, precisamos de um amadurecimento de qual que é a administração tributária que o Brasil precisa,
que os estados precisam, qual é o tamanho dessa administração tributária, quais são as prerrogativas dessa administração tributária para que ela consiga, em relação, vamos dizer aqui, ao mau contribuinte, ter mecanismos de enforcement, né? Nós temos um sistema de estímulos de diversas ordens que leva-nos a ter esse contencioso gigantesco que os que me antecederam descreveram. Um mecanismo importante é o seguinte: aquilo que se deve à fazenda pública é reajustado sem correção monetária. Não há correção monetária no crédito tributário. E há a cobrança de juros simples. Uma forma peculiar de cálculo da Selic, diferente daquela Selic dos títulos públicos que a gente pode investir, é uma Selic que ela não é capitalizada, ela é somada mês a mês. O que faz com que, quanto mais tempo alguém deva um tributo, tanto menor vai ficando o seu valor real. Esse é um mecanismo importante de estímulo para que se discuta o crédito tributário. Não, você imagina, se você tivesse a oportunidade de num financiamento imobiliário, contestar algo que você deve ao banco que te emprestou dinheiro para comprar a casa, e após 10 anos, você poder pagar aquele valor que você devia 10 anos antes, corrigido, sem correção monetária e a juros simples, provavelmente nós teríamos o maior passivo de discussão bancária do mundo. Então, há um sistema de estímulos e ele dificilmente será enfrentado, ainda que a legislação seja mais clara, ainda que nós tenhamos um sistema mais simples. Se você não reduz os estímulos à litigiosidade e não qualifica os mecanismos de enforcement e de administração tributária, você dificilmente terá uma redução desses litígios. Por mais clara que seja a legislação, ela não será clara o suficiente para evitar que aqueles que tenham interesse de litigar, litiguem, né? Bom, acho que frente ao que foi colocado até aqui, é o que eu tenho a contribuir. Obrigado. Nós que agradecemos a participação do Isaac Moreno Falcão, nossa próxima expositora, nossa convidada Vanessa Canado, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Tributação do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER.